Cumprimentamos fraternalmente todos aqueles que eventualmente nos venham ouvir e esperamos, com esta nossa pequena palestra, que ela seja uma tentativa de engrandecermos o nome de Deus e ao mesmo tempo agradecer a Jesus a oportunidade sublime de estarmos aqui. Acima das civilizações que se extinguem, sobrevivem as almas. A história universal é uma coletânea de factos que nos deviam ensinar. Vamos, pois, aproveitar todo este ensino que ela nos tem mostrado, através do estudo das coisas que ela narra, e perguntarmos: quantos impérios majestosos, magníficos em tamanho ou riqueza não existiram? Muitos, poderemos dizer. Citemos apenas alguns: o Império Assírio-Caldeu, o de Alexandre o Grande, o Império Romano, o Otomano, o Império Árabe, que ia das praias ibéricas até às fronteiras da China, o Lituano, enquanto Grão-Ducado, antes de ser repartido pela Rússia Imperial, pela Prússia e pela Áustria, o Império Maia, o Império Azteca, o Napoleónico, o Austro-Húngaro, o Império Britânico, que orgulhosamente a Rainha Vitória referia que nele o sol nunca se punha, já que quando a noite atingia uma das suas possessões coloniais, o dia despontava num outro local. E não sendo modestos em excesso, o Império Português. Nas 5 partidas do mundo, ou seja, nos 5 continentes. Mas onde estão estes potentados? Que é feito destas sociedades guerreiras? O tempo se encarregou de as desfazer numa demonstração clara e inequívoca de que tudo o que é material, tudo o que é da terra, é fugaz, é passageiro. Daí a afirmativa que a história pode nos apresentar profundos ensinamentos, sendo este um dos seus grandes ensinamentos. Duradouras só as conquistas espirituais. Perguntamos pelo paradeiro dos impérios, mas igualmente poderemos interrogar: onde estão os imperadores? Todos passaram. A história guardou o nome de alguns e esqueceu a vida de muitos outros. Muitos são apenas lembrados como exemplo de selvageria e crueldade. Passaram nos seus carros dourados, coroados de triunfo, viveram em ricos palácios, servidos por inúmeros servos e escravos, mas brilharam apenas por um momento, para de seguida descerem ao vale sombrio do túmulo, entre desenganos e aflições. Assim, tronos e impérios erigem-se e sucumbem. Heróis e triunfadores brilham e passam. A tumba aguarda-os e recebe-os. Muitas vezes câmaras mortuárias, autênticos monumentos. Ali apenas se espelha a sua vaidade, mas de nada servem. O tempo tudo apaga. A grande maioria destas obras ruíram, afundaram-se ou desapareceram, cobertas pelos desertos, pelas selvas, ou ainda engolidas nas águas profundas dos mares ou dos lagos. São meras narrativas silenciosas daquilo que foram os excessos das paixões e de muitas loucuras. Então são muitos os milhares de anos passados e por isso nós já somos espíritos velhos. Somos o fruto de muitas existências. Isso até deu origem à expressão alma velha, criada pelo taoísmo, sistema filosófico e religioso chinês com mais de 5.000 anos de idade. Assim, através dos tempos, a alma caminha
adquirindo conhecimento. Passa por estágios. Quanto maior a idade, maior perfeição ela deveria sentir e deveria deixar-se alcançar por maiores e melhores níveis de percepção. As almas vêm abrirem-se sempre novos campos de estudo e de descobertas, mas também um enorme grupo de almas humanas vem-se arrastando atrasadas e ignorantes ao longo tempo, conforme as posições mentais em que se aprisionam. Contudo, vão descobrindo, como diz Joana de Ângelis, que por toda a parte reinam a ordem, a sabedoria e a providência. Deus, diz ela, conhece todas as almas que formou com o seu pensamento e o seu amor. E é Ele, o Pai Criador, que as deixa percorrer vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si os tesouros da paciência, da virtude, do saber e que se adquirem muitas vezes na escola do sofrimento. Este é um sábio pensamento da nossa querida Joana. Então, sem querermos compartimentar definições que nos levem a padrões estabelecidos pelas longevidade das almas, pois nem sequer Allan Kardec o fez na classificação da escala dos espíritos, afirmando que as ordens e as classes nada tinham de absoluto, logo, também, aqui e agora, não vamos querer compartimentar rigorosamente as características das almas velhas. Não temos o mínimo interesse de polemizar ou contrariar outras ideias, outras opiniões ou outras orientações, muito menos impor o que quer que seja, tanto mais que são opiniões não respaldadas no método universal, que foi adotado para aceitar os ensinos dos espíritos. Ainda assim, ponderemos num conjunto de considerações sobre o assunto. As velhas almas tendem a manterem-se sozinhas a maior parte do tempo, pois sentem-se à vontade na quietude, porque não precisam ser acompanhadas continuamente. O seu mundo interior já é suficientemente rico. E isto nunca deve ser levado à conta de indiferença ou frieza. É porque gostam de aproveitar o tempo para refletir, para procurar um significado maior na vida e para aprofundar o que está acontecendo ao seu redor e dentro de si. Não porque elas possuam dificuldade de se relacionarem. Velhas almas amam o conhecimento, a sabedoria e a verdade. Pode parecer um pouco grandioso e excessivamente nobre, mas elas encontram-se naturalmente comprometidas com o lado intelectual da vida. Já entendem que o conhecimento é poder, a sabedoria é a felicidade e a verdade é a liberdade. Então, pensam elas, por que não ir por aí? Estas atividades são mais importantes do que ler sobre o rumor do mais recente namorado de uma famosa qualquer, ou as frivolidades das redes sociais. Já não se entregam às tricas clubísticas e muito menos aos conciliábulos políticos. Velhas almas buscam a espiritualização. Têm um sentido mais espiritual da existência. Têm uma intuição muito desenvolvida e, quando guiadas por ela, não costumam falhar. Porquê? Porque são muito observadoras e têm uma enorme capacidade de ver todos os ângulos da situação. Observação que a maioria das pessoas passa e não percebe. Por isso são mais emocionais e podem facilmente colocar-se no lugar dos outros e entendê-los. Veem além dos atos
e entendem as motivações ou até mesmo o modo de pensar do outro. São sensíveis e com tendência a superar já os seus limites do ego. Buscam a iluminação, promovem o amor e a paz. São capazes de perdoar, são capazes de aconselhar sem julgar. E estas são as suas principais atividades, pois para elas o uso gratificante do tempo é algo sábio. Já percebem que fazem parte de algo muito maior, parte de um todo que a elas mesmo supera. Almas velhas entendem a transitoriedade de cada existência. Sabem não só da sua própria finitude física, mas de tudo e de todos ao seu redor, e isso faz com que elas sejam cautelosas, buscando uma maneira melhor de viver as suas existências. Velhas almas são reflexivas, examinam em profundidade introspectiva, tendem a pensar muito acerca de todas as coisas, levantam questões que muitos dos seus contemporâneos nem sequer pensam nelas e muitas vezes chegam a ponderadas conclusões, mostrando, desse modo, um grau de raciocínio maior do que aquele que é normal. As melhores lições da vida, ensinam-nos elas, são as retiradas da capacidade de refletir e aprender com as suas ações e as ações dos outros. E a razão por que sentem tanto no coração é por terem aprendido já muitas lições, através dos seus próprios raciocínios e possuírem, desse modo, muito conhecimento. Sabem muito sobre as diversas situações da vida e isto tudo devido à sua capacidade, como já dissemos, de interiorizarem e de estarem sempre atentas, observando o que se passa ao seu redor. Velhas almas não se perdem em detalhes superficiais. Não buscam promoções, não querem homenagens e muitas vezes ignoram os próprios benefícios materiais. Têm a tendência de olhar para a vida a partir de uma visão global, vendo qual o caminho mais sensato e o caminho mais significativo para atingir a meta que pretendem. Quando passam por questões dolorosas, tendem a vê-las como dores temporárias, que apenas servem para aumentar a quantidade de alegria que virão a sentir no futuro. Já aprenderam a máxima de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Consequentemente, estas almas são calmas, de natureza firme, como resultado da sua maneira de estar na vida. Velhas almas não são materialistas. Tendem a apreciar o valor das coisas simples. Riqueza, fama e as últimas sofisticações exageradas da tecnologia não são por elas cobiçadas. Não desejam coisas porque sabem da limitação do tempo e têm pouco interesse por tudo que na vida tenha duração curta. Para elas, coisas dão uma satisfação efêmera, logo têm pouco significado. Quando crianças ou jovens apresentam sinais de maturidade e são rotuladas como precoces, introvertidas ou rebeldes, deixando de se enquadrar nos comportamentos tradicionais. São extremamente curiosas e inteligentes, vendo, às vezes, a inutilidade de muitas coisas que seus professores, pais e colegas ensinam. Resistem a elas de duas formas: ou passiva, com desinteresse, de imediato chamado déficit de atenção, ou de modo agressivo, apelidada de rebeldia. Percebem estas crianças perfeitamente a linguagem dos adultos. Por vezes, sentem desconfianças do mundo e cansaço mental,
por não serem entendidos. Sentem-se desligados do mundo porque não encontram muitas pessoas que compartilhem os seus pontos de vista e a sua maneira de lidar com essa própria vida, especialmente quando estão integradas em culturas onde o dinheiro e os bens são prioritários. Apesar disso, têm uma paciência vigilante e uma calma destacada. Um dos muitos mitos em relação a uma velha alma é o de que não pode ter um coração jovem. Pode. Tal qual algumas pessoas jovens podem sentir-se velhos no coração. E quando se trata de ensino religioso para crianças, alguns advogam que em ter idade elas não entendem essas coisas e que se está perdendo tempo precioso com tais questões. Quem é que sabe a idade do espírito? A miúde, essas crianças dão-nos mostra de que já trazem na sua intimidade conceitos e que quando se lhes fala das questões espirituais entendem e muito bem. Desde que com naturalidade se lhes fale com simplicidade. Se não vejamos um exemplo real desta realidade. Um profissional de saúde e professor que trabalhou com crianças portadoras do vírus HIV narra uma extraordinária experiência. Conta que um menino nasceu infectado com esse vírus causador da SIDA e foi-lhe transmitido por sua mãe. Desde o início da sua vida, dependeu de remédios para sobreviver. Aos 5 anos, sofreu uma cirurgia para colocar um catéter numa veia do seu tórax, a fim de que a medicação fosse inserida na sua corrente sanguínea. O catéter ligava-se a uma bomba que ele carregava numa mochila nas suas costas. Algumas vezes, ele também precisava de oxigênio para ajudar na respiração. Mas nada disso lhe fazia perder um único minuto da sua infância. A mãe dizia que ele era tão dinâmico que ela precisava vesti-lo de vermelho para poder localizá-lo rapidamente entre as crianças que brincavam no pátio. O tempo passou e a doença venceu o pequeno dínamo que era essa criança. Ele e sua mãe pioraram e foram hospitalizados. Quando ficou claro que o fim da sua vida física se aproximava, a mãe conversou com ele sobre a morte e confortou-o, dizendo, entre outras coisas, que ele ficasse calmo, pois em breve os dois estariam juntos no céu. Poucos dias antes de morrer, a criança chamou o enfermeiro que o auxiliava nas suas dificuldades no hospital e pediu-lhe, quase em segredo: falta pouco para a morte me vir buscar, mas não estou com medo. Quando eu morrer, por favor, vista-me uma roupa vermelha. E depois de uma pausa, e ante o espanto de quem estava a ouvi-la, concluiu: é que a mamã prometeu encontrar-me no céu. Como eu sei que vou estar brincando quando ela chegar lá, quero ter a certeza de que ela poderá facilmente encontrar-me com a minha roupa vermelha. Ele não somente tinha a certeza, ele sabia que iria sobreviver à morte, como até já tinha planos do que é que iria fazer nessa vida abundante para a qual se dirigia. É uma alma velha, já com o absoluto conhecimento da vida após a morte do corpo. Claro, foi indispensável a mãe recordar-lhe durante a sua jornada terrena qual a sua destinação gloriosa de ser imortal. É uma tarefa de que não nos devemos esquecer
ou deixar para mais tarde. Podemos prover apólices de seguro, chorudos depósitos, heranças de muitos bens para os nossos filhos, mas com certeza o melhor legado que lhes podemos deixar é o da certeza imortalista. Quando a transitoriedade da vida física for melhor entendida, que ainda não é, a infância será aproveitada como o período alegre dos folguedos, a juventude como a fase dos grandes sonhos e a idade adulta ou madura como a fase da concretização dos ideais que acalentamos. Tudo como um intenso preparo para a vida verdadeira e imortal de além-túmulo, o nosso destino final. Tal como o corpo, o espírito também tem as suas fases de crescimento e seremos almas velhas quando atingirmos a maturidade espiritual. Novamente, Joana de Ângeles continua ensinando-nos: somos feitos de sombra e luz. Ou seja, somos seres materiais, sujeitos a todas as mudanças da matéria, e espíritos com as suas riquezas latentes, as nossas esperanças radiosas. E Joana continua: cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. Temos em nós os instintos dos animais, mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas. Temos também em nós a crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. E Joana continua: tocamos as profundezas sombrias do abismo com os pés, mas também com a fronte tocamos as alturas fulgurantes do céu. E quanto mais se purifica o espírito, tanto mais se torna acessível às vozes do alto, percebendo, segundo Joana, tudo o que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge. Os montes, a pouco e pouco, vão sendo abatidos pela ação dos elementos. As maiores cidades convertem-se em ruínas. Os astros acendem-se, resplandecem, depois apagam-se, morrem. Só a alma é imperecível, imortal. Por isso, a alma envelhece, mas nunca morre. Nosso destino é a perfeição. À medida que o espírito amadurece, vai adquirindo virtudes e saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida espiritual. É Joana que acrescenta que mais tarde essas almas, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos e as suas faculdades desabrocham em feixes deslumbrantes. Acrescentamos: daí em diante seremos luz, a luz que irradia e se revela em obras que são como o reflexo do próprio Criador. Quando tivermos estas características, então saberemos que somos espíritos antigos. Sem nenhuma pretensão de ir além daquilo que muitos já sabem, tentamos nesta nossa reflexão encontrarmos um pouco daquilo que são as características das almas velhas, as almas antigas, aquelas que vão avançando no tempo e que todos nós um dia também seremos. Pela atenção que dispensaram a estas palavras, a nossa gratidão.